Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom mês, boa semana, bom mês, bom ano. Estamos aqui falando do Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos, GESIEL. Estamos aqui desde 1968. Marcelo Paes Barreto, procurando estudar. A grande descoberta nossa é entender, é saber e entender que Deus é o nosso Pai. Essa é a grande descoberta nossa. Que Deus é o nosso Criador. Que Ele é que organizou tudo no universo. Que Ele é que organizou todas as leis naturais, que Ele é que permite a organização social, familiar, o progresso das criaturas, que Ele preparou para nós todos os caminhos pedagógicos para, como alunos esforçados e responsáveis, chegarmos perto dele de novo, pela perfeição, pela consciência tranquila, pelo dever cumprido. E essa é a grande descoberta. Infelizmente, a maioria esmagadora de nós, ao nascer, somos abafados pelos prazeres do materialismo, pelos prazeres subalternos, enganosos, do materialismo, do sensacionalismo, do orgulho, do poder, da vaidade, da mentira, E nós vamos perdendo um tempo danado, um tempo tremendo, porque todos temos um início, um meio e um fim aqui na encarnação. O planeta Terra foi designado por Jesus, que é o governador do planeta em nome de Deus, a ser um planeta de provas e expiações, de muita violência, mas acima de tudo um planeta de educação. Um planeta de refazimento dos erros, para conhecermos a verdade que Ele mesmo disse, e aquele que souber estudar a verdade não cairá em trevas. Ele mesmo disse isso. Meus seguidores não cairão em trevas. Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem, e só se ama quem cumpre as leis, quem trata a todos como irmãos. É muito importante nós sabermos disso. E ele reencarnou na Terra exatamente para nos mostrar isso. Ele não precisava mais reencarnar, mas ele reencarnou para, na didática divina, mostrar a nós o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o Marcelo Paes Barreto, um simples estudante.
estudante da ciência do direito, que é também uma das vertentes criadas por Deus, a medicina, o direito, a odontologia, a administração pública, a administração privada, a família, os direitos da família. Tudo é criado e supervisionado por Ele. Mas nós somos muito teimosos e nós não gostamos dele. Nós preferimos os prazeres da bebida, das drogas ilícitas, das traições. Nós preferimos falar mal dos outros, observar os defeitos dos semelhantes, falar por detrás, criar calúnias, cometer crimes. Nós preferimos falar da mentira, como tem muitos palestrantes que falam da mentira nas religiões, que não estudam. Eles querem o poder. Eles querem o poder, até nas religiões. Então nós vamos hoje, aqui, agora, depois dessa reflexão do nosso núcleo de estudos espíritas e jurídicos, Gesiel, fazer algumas reflexões. Não é palestra, é em livros seguros. Sigamo-lo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, disse Jesus aos seus discípulos. Olha o que disse Jesus: ninguém vai ao Pai, ninguém vai ser feliz se não estudar a minha matéria e segui-la e praticá-la. Nós só vamos saber o que é o amor se estudarmos os evangelhos, a matéria trazida por Jesus, que hoje está toda reunida de forma pedagógica no Evangelho segundo o Espiritismo, que veio finalizar, fechar de forma pedagógica o cristianismo. Porque é Jesus o caminho. Por que é Jesus o caminho? Porque penetrou a mente divina, estabelecendo íntima, perfeita e ininterrupta comunhão com Deus. Ele mesmo dizia que tudo que ele tinha vindo fazer aqui era orientação do seu Pai, de Deus, o Criador de tudo. Desse modo, conquistou a verdade e a vida. Que é a verdade? A verdade é o imutável, o eterno, o indestrutível. É o que os fatos confirmam todas as vezes que apelamos para o seu testemunho. É o que sempre foi e será. Verdade é amor. Verdade é amor. E o amor é uma lei de Deus criada para todos nós estudarmos e seguirmos. E ele colocou isso nos evangelhos que hoje estão reunidos no Evangelho segundo o Espiritismo. Só não estuda e não lê de 1 a 4 horas por dia quem não quer.
Mas eles querem falar de ectoplasma, de uma porção de fenômenos que não tem nada a ver com a reforma moral. Eles querem falar de uma porção de coisas. Surge o carnaval, o camarada quer falar sobre o carnaval. Surge o Dia das Mães, quer falar sobre as mulheres. Somos todos irmãos e todos somos iguais perante as leis de Deus e dos homens. Nós precisamos estudar a lei moral, a reforma íntima, como respeitar a nós e a todos os direitos de todas as criaturas, como sermos irmãos fraternos, respeitadores, como amarmos-nos uns aos outros, independente de qualquer situação. Que é a vida? A vida é o triunfo sobre a morte. Desde os tempos antigos, os primeiros povos, há 9.000 anos, que eles já verificavam que a morte era apenas uma passagem de um estado para outro, porque a vida continuava. O espírito era um só, criado por Deus e fadado à perfeição, a passar pelas etapas de estudos, de aprendizado, de cada vez mais se aperfeiçoar no amor e na caridade, para alcançar a perfeição. Que é a vida? A vida é o triunfo sobre a morte. É a vitória sobre o aniquilamento, vitória decisiva, absoluta, que exclui por completo a possibilidade de derrota. A vida é a manifestação da vontade de Deus. Vida é amor. Jesus veio mostrar isso depois da cruz. Arrancaram ele morto pelo corpo da cruz e colocaram num túmulo de pedra. E ele aparece primeiro para Maria de Magdala, mostrando: eu estou vivo. A vida continua. O Espírito criado por Deus continua passando pelas experiências das reencarnações, com o objetivo de aprender, de nos aperfeiçoarmos no amor, no respeito às leis divinas. É por isso que ele apareceu 11 vezes. Jesus possui a verdade e a vida. De todos os entes que pisaram a terra, nenhum outro o fez com tais prerrogativas. A sabedoria do homem é vã. A vida do homem passa como uma sombra. O seu amor está subjugado pelo egoísmo. O homem não vingou ainda a verdade e a vida, porque ele erra a cada instante e porque de dia para dia avança para a morte. Ele pode ter o dinheiro que for, vocês estão vendo aí no banqueiro que está preso. A casa que ele estava morando há uma semana atrás custou 50 milhões de dólares, de reais. E hoje ele está numa cela de 7 metros quadrados. Olha o que é a vida. Ele estava na ilusão da vida. 5 jatos. A maioria de nós está nessa ilusão, procurando dar golpe de Estado, procurando seguir o lado direito, o lado esquerdo, procurando brigas, procurando falar palavrões, mentiras, fake news, tudo de ruim nós estamos procurando. Em vez de aprendermos a andarmos honestamente.
do falar, do pensar, do olhar, do ouvir e do realizar. Honestamente, seguindo as leis, estudando todo dia as leis de Deus, de 1 a 4 horas todo dia, 20 horas treinando, e todo final de noite fazendo a reflexão do que precisamos acertar no outro dia e daquilo que já acertamos e podemos dar continuidade. Só assim atingiremos a perfeição. O homem, portanto, não percorreu o caminho que conduz à verdade e à vida. A maioria das religiões não querem percorrer o caminho que conduz à verdade e à vida. Eles querem poder, eles querem assumir cargos nas casas, nas federativas, nas igrejas, nas casas evangélicas. Eles querem falar do que eles nunca estudaram. Eles querem falar do que não sabem, nem dar o exemplo para si. A maioria dos religiosos que eu conheço, principalmente na nossa religião, não sabem o que é amor, porque não estudam de 1 a 4 horas o Evangelho, segundo o Espiritismo, porque não compreendem, não entendem, não assimilam pedagogicamente os ensinos e nem sabem praticá-los. Não têm paciência, vivem emburrados, intolerantes, não se falam um com os outros, são brigados, a maioria são brigados, cheios de ciúme, de inveja, de orgulho, de ferrugem na mente e no coração. Doentes ainda estamos, porque estamos esquecendo da nossa realidade, que é Deus, do nosso professor divino, que é Jesus Cristo, estudado, acreditado e seguido, e da doutrina espírita que veio como o consolador prometido por ele mesmo, Jesus, para fechar o estudo pedagógico do cristianismo de verdade. Jesus já fez essa jornada, 2 pontos. Já logrou a verdade e a vida. Ele, pois, é o caminho por meio do qual o homem alcançará a verdade e a vida. Só através dele, não tem outro jeito. Não é através de candidato a presidente, da esquerda, da direita, do comunismo, do socialismo, não é. Nós temos que seguir Jesus, estudando-o e praticando todo minuto de nossa vida. Enquanto o homem não seguir as pegadas de tal guia, enquanto o homem não seguir as pegadas de tal guia, que é Jesus, o nosso mestre, orientador divino, jamais vencerá o carreiro a percorrer. A estrada é uma só, não há outra. A estrada é uma só, não há outra. O destino é uno na eternidade. Avisado ainda quem não perde tempo por atalhos e torcicolos que não têm saída. Jesus é o caminho, porque já conhece o terreno a transpor, já fez o percurso. É o único que pode guiar com segurança aqueles que o têm de fazer. É o único que pode guiar com segurança aqueles que o têm que fazer. É o único. Ao Filho de Deus, mas somente ao Filho de Deus é dada essa missão. Seu corpo não viu corrupção,
Sua palavra não foi contestada e jamais será contestada. Ninguém o convenceu de pecado. Seu amor não teve intermitências em qualquer transe ou conjuntura. Não há para ele paralelo possível neste mundo. Jesus é, sem dúvida, o caminho, a verdade, e nós temos que aprender a segui-lo. Só Jesus, estudado, acreditado, conscientemente compreendido, praticado todos os segundos da nossa vida, treinando todo dia a segui-lo cada vez melhor, é que nós alcançaremos a paz, a felicidade, a harmonia, subiremos os degraus da perfeição e abraçaremos Deus como filhos que responsavelmente souberam estudar no colégio de Deus e chegaram à vida plena. Muito obrigado pela atenção. Um abraço a todos. Um abraço fraternal a todos os senhores, às senhoras, aos jovens, a todos. E que todos compreendam de uma vez por todas que fora da caridade, do amor e dos ensinos de Jesus não há salvação. Fraternal abraço, Marcelo Paes Barreto. Espírito Santo, Brasil,